como criar combo box com armazenamento de histórico. E o que seria esse armazenamento de histórico? Vamos entender aqui na prática. Ó. Esse é o nosso formulário. Eu tenho aqui dois objetos. Aparentemente, você pode perceber que são duas text box. Mas eu vou lhe dizer que esse primeiro objeto aqui, o que está abaixo de minha categoria, é uma combo box configurada com aspectos de text box. E o que seria esse armazenamento de histórico? Observe, ó. Suponhamos que você tenha um objeto, você digite algumas informações nele e você queira que esse objeto fique armazenando informações que você já tenha digitado antes, sem precisar você ficar clicando em um botão salvar. Ó. Então vamos lá, ó. Observe. Vou colocar aqui, por exemplo, uma categoria chamada lazer. Vou informar aqui nesse campo, o campo nome, vou informar um nome só para estar ilustrando. Bom, primeira coisa, eu quero que você entenda que ao clicar aqui em salvar, eu vou estar salvando esses dois campos, não necessariamente a categoria. Tanto é que se eu vim agora nele, observe que ao voltar ao campo, ele já me acrescentou o nosso drop-down. Ó. E se eu for aqui, observe que ele já aparece salvo a informação que eu acabei de preencher nesse campo. Ó. Se eu clicar no salvar, ele vai salvar esses dois campos. Aqui é um outro salvamento. Se eu voltar no meu campo, observe que agora eu tenho novamente aquele drop-down. Ou seja, se eu não tiver nada digitado nesse objeto, ele não vai trazer nada. Se eu for lá novamente lazer, ele já me acrescenta. Ó. Se eu vim aqui colocar um conteúdo novo, ó, administração, por exemplo, vou deixar isso sem cedilha e colocar aqui um nome qualquer só para que a gente possa estar ilustrando. Se eu voltar lá no nosso campo, observe que já está as nossas duas informações, inclusive já ordenadas do menor para o maior. E aí meu trabalho é só salvar. Então, eu aqui tenho basicamente duas estruturas de salvamento, uma em tempo real. Ao preencher o meu objeto, ele já salva, já ordena, já verifica se existe ou não. Tanto é que se eu vim aqui nesse campo, ó, observe que eu vou colocar novamente lazer. E aí, se eu voltar nele, observe que ele não fez nada, porque ele não vai salvar uma informação que já existe dentro da base de dados dele. Se eu vir aqui novamente colocar Marcos, por exemplo, ao clicar no meu salvar, se eu voltar no meu objeto, tá lá, ó, só tem duas informações. E como é que a gente faz isso? Bom, para a gente aprender tudo isso, nesse vídeo eu vou estar ensinando declaração de variáveis, trabalhar com eventos, o evento changer, o evento after update, o evento mouse up e criar rotinas, onde a gente também vai estar aprendendo a ordenar uma listagem dentro dessa combo box, ordenar dados de forma dinâmica na nossa combo box, como também vamos estar aprendendo a utilizar o método find, o nosso proc dentro do VBA. Vamos também estar aprendendo a verificar se o item já existe e não o cadastrá-lo. Como também vamos aprender a capturar a quantidade de linhas preenchidas, a estrutura de repetição, a nossa estrutura de decisão, o nosso operador lógico e o nosso tratamento de erro. Então, peço a você, caso ainda não seja inscrito no canal Programador Excel VBA, tá esperando o quê? Clica nesse botãozinho vermelho e se inscreva agora. E deixa o seu gostei, porque eu tenho certeza que esse conteúdo vale a pena. Então, para fazermos tudo isso, vamos lá, ó, dá uma olhadinha aqui na minha base de dados. Ó. Eu tenho aqui a minha BD, onde eu tenho dois campos que estão sendo salvos. E tenho aqui minha categoria, onde está sendo salvo as informações da minha combo box. Eu vou, por enquanto, deixar aqui limpo esses campos. E vamos fazer do zero. Ó. Desenvolvedor, Visual Basic, vou clicar aqui em exibir o meu Project Explorer. Lembrando que você pode estar pressionando o Ctrl mais R. Bom, se observarmos, eu tenho um módulo aqui à parte e tenho o meu Userform. O que é que eu vou estar fazendo aqui? Ó? Eu vou estar clicando em inserir Userform. Eu vou criar um Userform aqui do zero com você, com os campos e os configurando. Ó. Então, a nossa caixinha de ferramentas. E vamos trazer aqui os objetos. Ó. Vou pegar uma label, que é esse nosso rótulo. Vou pegar aqui um objeto, a caixa de combinação, que é a nossa combo box. Então, basta eu clicar sobre a mesma e trazer aqui para dentro do nosso objeto. Ó. Vou trazer uma text box. Observe aqui a nossa caixa de texto. E vamos agora pegar essa label, vou dar o Ctrl C nela e Ctrl V, ó, beleza?
Então vamos fazer o seguinte, ó. Vou selecionar aqui os 4 objetos de uma única vez, propriedades, e vamos estar formatando os 4 de uma vez só. Vou aumentar aqui a sua fonte. Então, a ideia do canal Programador Excel VBA é sempre fazer com que você seja mais produtivo, ó. Então, vou deixar aqui ambos com negrito, vou deixar com o tamanho 14 e vou dar um OK, ó. Então, esse daqui vai ser, não vou precisar renomeá-lo, vou apenas mudar o nome para o meu usuário final. Então, esse daqui vai ser a minha categoria. E esse daqui vai ser o nome da pessoa, beleza? Lembrando que eu fiz essa programação só para que você veja que quando ao salvar, ele também vai trazer novamente a atualizada nossa combo box, ó. Então vamos dar o nome desse text box de txt_nome. E essa combo box vou chamar ela de cmb_categoria. Então observe aí, cmb_categoria. Então o que eu vou fazer, ó? Bom, ao executar aqui, você vai observar que está aqui os nossos 2 objetos. Por enquanto ele não faz nada. Vamos inserir só um botão aqui para salvar essas informações. Então vamos pegar aqui o botão de comando, ó. Trazido o botão de comando aqui para o nosso formulário, vou dar o nome ao mesmo de btn salvar. E vamos mudar aqui o seu caption, o nome que aparece para o nosso usuário final, como salvar. Bom, o que é que eu vou fazer aqui, ó? Novamente eu quero que você entenda uma coisa. A minha combo box, por padrão, ela vem com uma propriedade habilitada para ela, ó, que é esse drop downzinho aqui, ó. Beleza? Eu só quero que esse drop down fique se ele tiver conteúdo listado nesse objeto. Então, nesse momento, se observarmos, ele já tem esse drop down pré-definido, já vem pré-definido no meu próprio objeto. Claro, podemos estar configurando e vamos fazer isso via código. A minha text box, por enquanto não faz nada, o meu botão salvar também nada. Então vamos lá, ó. O que é que primeiramente vamos estar aprendendo aqui, ó? Vamos configurar esse objeto só para que você entenda a lógica, ó. Vamos dar uma olhadinha aqui nas suas propriedades. E aqui tem umas propriedades bem interessantes dessa combo box, ó. Observe aqui a propriedade, ó, show drop down button when, ó. E observe que ele está aqui com a propriedade que sempre vai me mostrar aquele drop downzinho, ó. Se eu mudar aqui, ó, observe que eu estou na propriedade 2. Eu tenho, observe, ó, eu tenho a propriedade never, ou seja, nunca vai me mostrar aquele drop down. Como eu tenho a propriedade aqui, ó, focus, ou seja, só quando ele receber foco vai aparecer aquele drop down. Como eu tenho aqui a propriedade, ó, button when with, que seria basicamente sempre vai me mostrar aquele drop down. Então, como eu havia dito, eu só vou querer que ele apareça quando eu colocar o cursor sobre ele. Então, vamos primeiramente fazer um carregamento de informações para dentro desse objeto. Como é que a gente carrega informações de uma planilha para dentro desse objeto? Tem inúmeras formas. Vamos fazer uma delas, ó. Então, duplo clique e vou criar uma rotina aqui fora desse procedimento, ó. Então, vamos declarar aqui algumas variáveis. Possivelmente eu vou trabalhar com essas mesmas variáveis em mais de uma rotina. Então, lembre-se que quando a gente faz isso, declarar variáveis fora dos privates, a gente pode estar trabalhando com essas mesmas variáveis dentro desse mesmo módulo. Então vou lá, ó. Vou chamar essa variável de linha, vou dizer que ela vai ser do tipo long, ou seja, vai armazenar números longos. Para que eu declare uma mesma variável na mesma linha, eu coloco uma vírgula. E aí o que é que eu ganho com isso? Bom, eu não vou precisar mais colocar o nosso prefixo aqui, o din, ó. E vou chamar essa segunda variável de lim, e também vai ser do tipo long. No meu caso, como eu trabalho com poucos dados, eu poderia deixar do tipo integer, beleza? Então, o que é que eu vou fazer agora aqui, ó? Vamos criar uma rotina aqui, chamada listar dados. E aí, o que é que ela vai estar fazendo, ó? Bom, ela vai fazer o carregamento de informações para dentro desse nosso objeto, ó. Então, vamos lá.
Bom, primeira coisa, eu preciso definir o valor inicial que vai partir a minha linha. Se observarmos, a minha primeira linha é o meu cabeçalho. Então, desconsiderando ela, eu vou dizer que a minha variável linha vai partir de 2. Entendido isso, o que é que vamos estar fazendo? Ó? Bom, eu vou colocar a nossa estrutura which, que quer dizer com, e a você que já acompanha nosso trabalho sabe perfeitamente que aqui a gente vai automatizar esse código. Ó. Basta agora eu informar o meu codename. Se dermos uma olhadinha aqui na nossa planilha, vamos verificar aqui ó, que a planilha categoria, que é de onde eu vou estar puxando as informações para dentro da minha combo box, esse nome categoria entre parênteses é o meu nome superficial que aparece lá para o nosso usuário final. Ó. No entanto, eu vou trabalhar com esse nome aqui, ó, o nome fora do parênteses, o planilha 2. Por que eu vou fazê-lo? Vou utilizar o mesmo, porque esse nome aí, dificilmente um usuário leigo vai estar mudando o nome, beleza? Então, vou colocar aqui planilha 2 para não termos problemas futuros com o nosso código. E aí, se você quiser, eu aconselho que coloque o comando activate para estar ativando esse objeto. Ó. E aí, o que eu faço agora? Bom, vou colocar o meu mi.cmb, categoria, .clear, porque primeiramente eu vou estar limpando o meu objeto antes de carregar informações para dentro do mesmo. Ao fazer isso, a gente vai fazer uma varredura e verificar item por item. Ao atender um critério, a gente para de fazer essa varredura. E o que seria isso? Se observarmos aqui na minha coluna A, eu tenho a minha primeira coluna preenchida, que é o cabeçalho. A segunda linha dessa coluna já não está preenchida, ou seja, o meu critério será o quê? Encontrou uma célula vazia, ele para de procurar. E o que ele encontrou até essa célula vazia vai ser o que vai ser carregado para dentro da nossa combo box. Então, entendido esse conceito, aqui eu poderia utilizar também uma estrutura de repetição fácil. Ó. Mas aqui vamos utilizar o do until. Ó. O do until, faça até a minha cells, abro parênteses, o meu cells faz referência às nossas células da nossa variável linha, que parte de 2. Em qual coluna que eu vou buscar essa informação? Na coluna 1, pois é na coluna A que eu vou estar preenchendo esses dados. E eu vou verificar se ela é igual a vazio. Então, enquanto essa condição não for verdadeira, o que ele for procurando, o que ele for encontrando vai ser lançado para dentro da nossa combo box. Como? Através do meu mi.cmb, categoria é o nome do meu objeto, .add item, ou seja, eu vou estar adicionando itens para dentro desse objeto. E aí, que itens eu vou estar adicionando? Os itens que estiver na minha cells, abro o meu parênteses, da minha variável linha, da minha coluna 1. Então, tudo que estiver nessas linhas da minha coluna 1 vai ser lançado para dentro da nossa combo box. E para que ele não faça isso em uma única linha, eu tenho que incrementar a minha variável linha para que ela saia desse valor inicial de 2. E como é que eu faço isso? A minha variável linha vai ser igual a ela própria, mais 1. E ao fazer isso, basta eu colocar o nosso loop para fechar a nossa estrutura do until. E eu posso colocar agora o nosso end with para fechar a estrutura with. Ó. Perfeito? Então vamos deixar por enquanto aqui essa rotina. Por enquanto não vai fazer nada. Se eu executar aqui nosso formulário, por enquanto nada de diferente aconteceu. Ó. Vamos programar esse botão aqui salvar. Lembrando que esse salvar aqui, ele não está salvando as informações dessa categoria nessa aba categoria, beleza? Esse salvar aqui é apenas para lhe demonstrar uma outra funcionalidade, ó, que após estar salvo as informações, mesmo assim, eu continuo com o meu histórico aqui dentro do meu objeto. Ó. Então vamos lá, como é que eu salvo informações em qualquer uma das minhas planilhas? Ó. Basta eu dar um duplo clique aqui no meu objeto, e aí eu estou aqui dentro do meu btn salvar, dentro do seu evento clique. E como é que a gente vai estar salvando essas informações? Ó? Bom, para estar salvando, novamente eu vou estar trabalhando com a estrutura with. Ó. Então, with, qual é o meu codename? Se dermos uma olhada aqui, eu vou trabalhar agora com a minha BD. Ó. Então, vamos dar uma olhadinha aqui na nossa Project Explorer, exibir Project Explorer. E vamos ver o codename da minha BD. Ó. Tá aqui o meu BD e o meu codename é planilha 1. Ó. Então, entendido esse conceito, vou só apagar esse comando aqui. Não vou precisar do evento clique do meu userform. E vamos focar agora somente nessa estrutura aqui, ó. Deixa eu dar um espaçamento só para que possamos trabalhar somente com essa estrutura, ó. Então, with, planilha 1. Então, vou acessar agora as propriedades desse objeto planilha 1. Novamente, eu vou colocar o comando activate.
E vou dizer que a minha variável linha, nesse caso, eu não vou definir um valor inicial para ela. Por quê? Porque nesse caso aqui eu não quero buscar informações da planilha e trazer para dentro de um objeto. E sim, eu quero descarregar. E eu quero descarregar sempre aonde ele encontrar a primeira linha vazia. E como é que eu faço isso? Bom, eu preciso saber quantas linhas tem preenchido na minha planilha, para que ele venha lançar essa informação na próxima linha. Como é que fazemos isso? Coloco o meu comando .ranger, abro o meu parênteses, eu informo uma coluna como critério, vou informar aqui a coluna A, porque é na coluna A que vai ser lançada as minhas informações. Observe que, nesse caso, tanto faz eu utilizar a coluna A como B como critério. Desde que elas não estejam vazias, eu posso utilizar qualquer uma como critério. Então, eu vou utilizar aqui a coluna A como critério para eu fazer a contagem das minhas linhas preenchidas. Lembrando que essa contagem conta o cabeçalho. Então, eu vou concatenar com a minha propriedade rows.count, ou seja, a contagem das minhas linhas da coluna A. Ponto. End. Abro o meu parênteses e aqui eu vou informar que essa contagem vai ser de baixo para cima. Então, eu vou colocar aqui o xloop, fecho o meu parênteses, .row, pois eu estou contando quem? As minhas linhas da coluna A. Bom, ao fazer esse comando, simplesmente eu vou contar as linhas, inclusive o cabeçalho, e o que é que vai acontecer? Se eu fizer somente isso e eu mandar ele salvar a informação na minha variável linha, ele vai sempre salvar na minha última linha preenchida. Então, para que isso não aconteça, eu vou colocar um mais um. Isso garante que ele sempre vai contar a quantidade de linhas preenchidas e sempre vai salvar na primeira linha vazia. E aí, como é que eu vou descarregar as informações daqueles objetos? Basta eu colocar aqui cells, ou seja, as nossas células, aonde? Na minha linha. Em qual coluna? Na coluna 1. Na coluna 1 eu quero salvar o quê? Eu quero salvar as informações do meu mi.txt nome.txt. Bom, vamos partir aqui para a próxima linha. Eu só tenho dois objetos para descarregar as informações, então, na minha cells, abro o meu parênteses, também da mesma linha, porém da coluna 2. Na coluna 2 eu quero salvar o quê? As informações do meu mi.cmb, categoria.txt. Entendido isso, basta agora eu colocar o nosso end with para fechar a estrutura with. Vamos colocar aqui, vamos limpar os nossos objetos, cmb categoria.txt vai ser igual a vazio. E o meu mi.txt nome.txt também vai ser igual a vazio. Não vou colocar aqui msgbox para informar que o registro foi salvo. Você pode estar colocando aqui, ó, msgbox e aí por aí vai, beleza? Então, o que é que eu vou fazer aqui, ó? Vamos deixar esse msgbox mesmo só para que a gente veja que foi salvo, ó. Então, registro salvo com sucesso. Vírgula VB Information, e aqui a gente coloca o símbolo da nossa informação, ó, o título da nossa informação. Programador Excel VBA. Aqui eu não criei verificação para os campos verificar se estão vazios ou não. A ideia do vídeo não é nem focar nesse cadastro, e sim o histórico da nossa combo box, beleza? Eu só quero que você entenda toda a funcionalidade, ó. Então, nesse momento está vazia a nossa combo box. Observe aqui que mesmo estando vazia, ainda ela me aparece com esse drop down. Ele só vai aparecer esse drop down se tiver conteúdos quando a gente for realmente trabalhar com a mesma. Então, vamos fazer algumas ações, ó. Vamos colocar aqui, por exemplo, como lazer. Observe aí que ela ainda está em minúsculo. E eu vou colocar aqui, por exemplo, o nome Letson. E vou clicar no meu salvar. Observe, ó, registro salvo com sucesso, dou um OK, já salvou as informações. No entanto, se eu vim aqui buscar lazer novamente, ó, ele não autocompletou, ou seja, não ficou salvo nela a informação anterior. Observe aí, ó, não está salvo. Você pode estar se perguntando, bom, eu posso criar uma rotina, como já foi criada agora há pouco, e deixar os meus dados previamente já lançados. Bom, aí não seria dinâmico, porque o que vai acontecer? Se precisar de mais informações, você vai ter que vir novamente na base de dados e lançar mais uma a uma para carregar para dentro da combo box. Mais interessante, você há de concordar comigo, que seria de, ao lançar uma informação que não existe na minha base, ele já acrescente dentro dessa base. E é isso que a gente vai estar fazendo. Perfeito? Então vamos lá. Como é que, primeiramente,
a gente faz esse carregamento para dentro desse combo box? Bom, já criamos agora há pouco, ó. Se observarmos, essa é a rotina para listar as informações para dentro daquela combo box. Então, vamos deixar aqui com um nome bem mais intuitivo. Vou chamar ele de listar categoria. Então, o que eu faço? Ó? Vou dar o Ctrl C aqui e vou colocar o meu call, que é a minha chamada de rotina, e o nome da rotina que vai me mostrar a listagem de categoria. Ou seja, vai mostrar para mim o que está listado naquele objeto. Bom, só isso ainda não vai resolver. Vai resolver o quê? Ó? Vai me trazer o item. Vejamos, ainda não trouxe, até porque eu ainda não lancei dentro dessa base. Ó. Se observarmos, na minha base categoria ainda não aparece o meu histórico. Então, por enquanto, mesmo listando, ainda não traz os dados. Vou digitar aqui manualmente só para que você entenda a ideia. Vou colocar aqui, por exemplo, lazer. Se eu executar agora, vamos chamar aqui o formulário que a gente está fazendo zero, que é esse daqui. Se eu executar agora, observe ainda que não o faz por enquanto. Não o faz o do porquê, porque eu não coloquei dentro do evento initialize do meu Zform. Eu coloquei no comando salvar. Tanto é que se eu agora vim colocar um outro nome, se eu não me engano tem lá o nome lazer, né? Então vamos colocar aqui administração, ó. Administração, vou colocar um outro nome qualquer. Vou salvar. Salvei. E dentro da minha combo box, agora traz somente o nome lazer que eu tinha digitado manualmente. O administração, que eu digitei agora há pouco, está perdido. Ou seja, eu vou ter que digitar novamente. Então vamos lá entender como é que vai funcionar aqui, ó. Bom, a primeira coisa que eu quero que você entenda é o seguinte, ó. Vamos agora trabalhar com o salvamento das informações dessa combo box aqui. Ele tem um salvamento que vai ser disparado dentro de um evento, ó. Duplo clique no meu objeto. Observe que eu estou dentro do seu evento changer. Inclusive, vamos já estar programando o evento change, ó. Por quê? É ideal que eu padronize as informações que vão para a minha base de dados. Ou vão tudo maiúscula, ou vão somente tudo minúscula, ou vão somente as iniciais em maiúscula e as demais em minúscula. Ou seja, para isso eu tenho o case para conversão em maiúscula, o L case para conversão em minúscula e o proper case para somente as iniciais em maiúscula. Então, no meu caso aqui eu vou utilizar o case. Então é bem simples, ó. Mi.cmb, categoria, .text, e eu vou converter o que tiver no meu próprio objeto e vou devolver para ele próprio. Então, eu vou converter o que estiver entre parênteses. O mi.cmb, categoria.text. Então, tudo que eu digitar agora é um comando bem simples. Já vai estar padronizado para, independente se o meu caps lock estiver acionado ou não no meu teclado. Agora, nesse momento está desligado. Ele já sai maiúsculo, ó. Beleza? Então, outro detalhe. Vou só aumentar aqui a área do meu objeto. Outro detalhe interessante, ó. Se colocarmos nesse momento, ó, tá vazia, ele continua com esse drop down, ó. Então eu quero que ele fique com o aspecto, com a carinha, certo? De uma text box. Ele só me aparece aqui se tiver itens listados dentro do objeto, ó. Como é que eu faço isso, ó? Bom, primeira coisa, vamos desabilitar essa propriedade padrão. Propriedades. Vamos aqui na sua propriedade. Drop down button UE. E observe que aqui é a propriedade que vai me mostrar sempre esse objeto aqui, ó, beleza? Então, sempre é mostrado esse objeto através desta propriedade, ó. Então, eu vou mudar a nossa propriedade. Vamos verificar aqui. Eu tenho o never, ou seja, nunca vai mostrar, e tem o focus, que só vai me mostrar quando eu der o foco, ó. Então, vamos mostrar aqui focus. No entanto, vamos verificar aqui. Nesse momento, como eu já estou com o cursor piscando aqui dentro dele, ele está mostrando lá aquela drop downzinha, ó. Como eu saí do campo, ele sumiu, ó. No entanto, se eu voltar para ele, ele já aparece. Só que aí ainda está vazio, ó. Eu só quero que apareça esse drop down aqui, essa setinha, se tiver conteúdo listado e não se eu colocar o cursor sobre ela, ó. Beleza? Então o que é que eu vou fazer aqui, ó? Novamente vou na minha propriedade e vou trocar de focos, que é a propriedade que só permite que apareça aquele drop down quando ele estiver com foco. Eu vou colocar como never, ou seja, nunca. Não quero ver nunca aquele objeto, ó. Beleza? Nunca vou ver mais aquela propriedade desde que tenha conteúdo dentro do meu objeto. Beleza? E aí como é que a gente faz isso, ó?
Bom, nesse momento, se eu executar aqui, vejamos, eu tenho um nome lazer na minha categoria BD, beleza? Deixa eu só desabilitar aqui o show modal do nosso formulário, para que eu possa trabalhar com o formulário ativo e eu consiga acessar por trás dele, ó. Então, show modal de true para false. Beleza? Agora eu consigo trabalhar, mesmo com o formulário ativo, a nossa planilha por trás, ó. Então, no meu BD, eu tenho na minha categoria, eu tenho o nome lazer, ó. Então, esse nome lazer é para aparecer aqui e o drop down aqui, mostrando que tem item para que eu possa estar selecionando, ó. Tanto é que se eu digitar lazer, nesse momento, nada acontece. Beleza. Então, vamos lá, ó. Como é que eu faço aqui, ó? Visual Basic. O que é que eu vou estar fazendo, ó? Eu estou aqui no evento Changer da minha CMB categoria. Deixa eu recortar aqui, deixar mais próximo aqui da gente. Então, o que é que eu vou estar fazendo, ó? Eu vou mudar desse evento Changer para um outro evento do meu objeto, ó. Vejamos o mouse up. Ou seja, quando eu colocar o cursor sobre ele lá, ele vai fazer alguma ação. E qual ação ele vai estar fazendo? Bom, para isso eu vou fazer uma verificação. E como é que eu verifico isso, ó? If, que quer dizer se o meu CMB categoria ponto list count. Observe aqui que eu trouxe a propriedade errada. Então, ponto list count, ou seja, aquela propriedade que a gente utiliza tanto para contar os itens do list box, a combo box também possui, ó. Se a contagem dos itens desse list box for maior que 0, isso quer dizer que eu tenho alguma coisa listada no mesmo. Então, o que é que eu vou fazer? Simplesmente eu vou acionar aquela propriedade que vimos agora há pouco, ó. Mi.cmb, categoria que é o meu objeto, ponto show drop down when, que é aquela propriedade lá que vai permitir eu colocar o atributo, e eu vou colocar igual a que, e vejamos aqui que eu tenho as mesmas propriedades que eu estava configurando por lá, ó. E aí, aqui eu vou utilizar a propriedade focus, ó. Beleza? Então vamos lá, ó. Vou apagar o sinal de igual, novamente, só para que ele me auxilie autocompletando. E aí coloco o end, if, e pronto, ó. Se eu executar agora novamente, eu vou tirar só esse cursor do meu objeto, vou mudar aqui a ordem de tabulação, como ele foi o primeiro objeto inserido no formulário. Cadê a nossa tabulação? O nosso tab index, nesse caso aqui está com o tab index 1, vou mudar aqui para 2, só para que ele não fique com o cursor piscando dentro dele e a gente não consiga verificar a ação do mesmo. Deixa eu só colocar aqui o tab index, esse aqui vai ser o 0. Para quem não sabe, o tab index é a tabulação do meu objeto, ou seja, da onde é que vai partir ao pressionar a tecla tab do seu teclado, ó. Então, nesse momento eu defini, mesmo que eu inseri um outro objeto antes desse, eu defini que o primeiro objeto a ser tabulado é o txt nome, ó. Se eu pressionar aqui o tab, observe que ele pulou para o outro campo, ó. Então, nesse momento, nada acontece ao meu objeto. Até aí, tudo bem, ó. Então, desenvolvedor, Visual Basic, vamos fazer o quê? Bom, lembra que criamos a nossa rotina para carregar os dados? Então, vamos chamar ela, ó, listar categoria. Vou vir aqui, localizar o meu userform e do evento click, ou seja, quando eu clicar no meu userform, eu quero mudar esse evento para o evento initialize, ou seja, quando inicializar o formulário, ele vai executar uma ação. E a ação que ele vai ser executada é carregar as informações para dentro daquela combo box. Então vamos lá, ó, initialize. E aí eu colo o nosso comando e a nossa chamada call. Vamos executar agora e vamos entender, ó. Se eu for agora no meu objeto, observe lá que agora sim aparece, ó. Se eu sair dele, ele fica novamente com a cara de text box. Ao vir para ele, novamente ele vem com as informações inseridas no mesmo, ó. Sair dele, novamente ele some, ó. Se não tiver informação dentro dele, vamos apagar aqui a informação que está aqui. Vou executar novamente, você vai ver que agora ele não vai mais, embora eu coloque o clique dentro do campo, ele não aparece mais aquele drop down, ó. Ou seja, fica ainda com o aspecto de uma text box. E é isso aí por enquanto, ó. Bom, agora como é que a gente vai ficar armazenando o histórico desse objeto? Bom, para armazenar esse histórico, a gente vai programar um comandozinho aqui para estar salvando as informações desse objeto, de forma que o nosso usuário final não vai nem perceber. Por quê? Porque ele não vai precisar clicar em nada para salvar as informações. Após ele digitar algo nesse campo, quando ele sair do campo,
ele já vai estar salvando essas informações para ele. E só vai salvar se não existir essa informação lá na base de dados. Então como é que a gente faz isso? Ó? Vamos lá, ó. Desenvolvedor, Visual Basic, exibir meu Project Explorer, o meu Userform 2, que é o que a gente está programando nesse momento. E lembre-se que esse daqui é o CMB categoria. Então duplo clique nele e agora eu vou... Já trabalhamos com o evento Changer e o evento Mouse Up desse objeto. Então, vou trabalhar agora com o evento After Update, ou seja, quando ele receber uma atualização, desde que eu pressione o Enter ou saia do campo, ou simplesmente pressione o Tab também para sair do campo, ele vai executar alguma ação. Então, ao sair do campo, ele vai executar alguma coisa para a gente. E no nosso caso aqui, o que é que ele vai estar fazendo? Bom, ele vai estar salvando as informações. Então, a primeira coisa aqui, ó, para que a gente seja mais objetivos. É interessante que eu verifique se o campo está falso, perdão, se está preenchido ou não. Então, como é que eu faço isso? Ó? Vou dar só um espaçamento aqui para focarmos apenas nesse comando. Ó. Então, o interessante é que primeiro eu verifique se o meu objeto está preenchido ou não, para que ele não venha tentar salvar um campo vazio. Então, como é que eu faço? If me.cmb, o nosso CMB categoria, o nome da nossa combo box, .text. Se não tiver texto lá no nosso objeto, estiver igual a vazio, então o que? Então, exit sub. Lembre-se que o exit sub, nessa estrutura aqui, diferente da estrutura de erro, tudo que estiver abaixo dele, ele ignora. Ou seja, se essa condição for verdadeira, o meu exit sub ignora tudo que eu programei abaixo dele e ele não faz mais nada. Ó. Ou seja, se não tiver informação dentro do meu objeto e eu sair dele, o evento After Update vai disparar e não vai fazer nada, devido ao exit sub. Bom, se eu tiver preenchido alguma informação no campo, o que é que eu quero? Eu quero salvar, então vou acionar aqui o nosso it, planilha 2, que é o nome do meu codename da minha plan, que recebe as informações, e vou colocar o comando activate aqui, ó, para estar ativando. Bom, e aí o que é que eu vou estar fazendo? Eu vou querer, obviamente, salvar as informações nessa planilha. E como é que eu salvo? Bom, para eu fazer esse salvamento, novamente a gente vai fazer o quê? Eu vou ter que verificar quantas linhas tem na minha planilha para receber esses dados, para que eu venha cadastrar na próxima linha vazia. E aí, como é que eu vou fazer isso? Ó, eu vou novamente chamar a minha variável linha, vou dizer que ela vai ser igual ao meu ponto ranger, abro o meu parênteses, vou utilizar a coluna como critério. Nesse caso, eu só tenho uma coluna mesmo para ser preenchida, então não posso utilizar outra. Vou concatenar com a minha propriedade rows, count, ou seja, a contagem das minhas linhas, ponto end, abro o meu parênteses, xlup, o nosso cursor de baixo para cima, buscando os dados. E aí, basta agora eu colocar o ponto row, mais um para que eu conte a quantidade de linhas e venha salvar sempre na próxima linha vazia. Ao fazer isso, eu vou querer descarregar a informação do meu objeto. Então, eu coloco meu cells, abro o meu parênteses, vou informar a minha variável linha e em qual coluna eu vou salvar a informação? Na coluna 1. E que informação eu vou descarregar? O meu mi.cmb categoria.text. Vou fechar a estrutura with com o nosso endWith. E, por último, é interessante que depois que eu salvar, eu traga listado naquele objeto. Então, já criamos a rotina para listar. Então, call lista categoria. Então, após salvar, ele vai trazer a minha combo box atualizada, beleza? Observe aí que não ficou em maiúsculos, quer dizer que eu digitei possivelmente errado. Vejamos, é listar. E agora sim, ó, veja a importância da gente colocar as iniciais em maiúsculo. Fica muito mais fácil a gente detectar se o código está certo ou não. Então, feito isso, vamos fazer um teste. Ó. Nesse momento, a minha combo box está vazia. Até porque a minha categoria também está vazia. Ó. Então, vamos colocar aqui, ó, lazy. Ao fazer isso, vou sair do campo. Observe que ele já disparou e já salvou a informação. Então, já tem um histórico. Ó. Observe aí que já está a informação aqui para a gente. Ó. Se eu vir aqui colocar, por exemplo, ó, a administração, sai do campo, ele já salvou também a informação, ó, e já traz para a gente. No entanto, ainda não traz de forma ordenada, que vamos aprender em alguns instantes. Ó. Então, observe que a ideia é essa. Ó, saiu do campo, ele já salva a informação para a gente. Ó.
Então, suponhamos, vou sair aqui do campo novamente. Ele não salvou novamente porque eu não atualizei o campo. Mas suponhamos que eu fizesse isso daqui, ó. Observe, eu vou apagar, vou novamente digitar o mesmo nome e sair do campo. Novamente, ele salvou o nome que já existia. Então, aqui tem duas situações. Ou a gente cria uma rotina para remover, ou a gente cria uma rotina para inibir o cadastro repetido. Então, a gente vai aprender a inibir o cadastro repetido, beleza? Então, vamos fazer aqui novamente, ó. Se eu vier aqui lazer e sair do campo, novamente ele vai salvar o nome lazer que eu quero salvar. No entanto, eu não quero salvar informações repetidas. Beleza? Então, como é que eu administro isso daqui, ó? Bom, primeiro a gente vai ter que verificar se já não existe o que eu estiver digitando aqui dentro desse objeto. Para quê? Para que eu não venha cadastrar novamente. Como é que eu faço isso? Desenvolvedor, Visual Basic. Então, antes dele executar isso aqui para mim, eu tenho que fazer uma verificação, ó. E como é que eu vou fazer essa verificação? Bom, lembra que eu declarei uma variável chamada lim? Junto com a variável linha? Então eu vou manipular ela agora, ó. Então o que é que vamos estar fazendo aqui, ó? Antes de eu executar esta ação aqui, eu vou dizer que a minha variável lim, que eu vou manipular agora, vou utilizar o método find, que seria o nosso procv. No VBA, a nossa variável lim vai armazenar o que nela? Bom, vou utilizar o .ranger, vou dizer aonde que vai ser procurado. No caso aqui, a minha função lim, ela vai funcionar mais como um corresp, pois eu vou procurar a linha correspondente do que o valor em si, beleza? No caso, para que você entenda, ele vai procurar o valor na linha, mas eu vou capturar o valor da linha que foi aonde foi encontrado esse texto, beleza? Então é muito parecido mais com um corresp do que o próprio procv. Então vamos lá, ó. Entre aspas duplas, eu vou informar a minha coluna A, pois eu vou querer procurar na coluna A. E aí vai ser de A a A, a minha coluna inteira. Fecho aspas duplas e fecho o meu parênteses. E aí eu coloco ponto find, vou procurar o que nessa coluna? Eu vou procurar a informação que estiver no meu mi.cmb, categoria.text. No entanto, eu quero que ele procure exatamente o que eu digitar nele. Então, para isso, vou colocar vírgula e vou utilizar um argumento aqui da nossa estrutura, ó, que seria o locat, beleza? Então eu vou estar utilizando aqui ele dentro da minha estrutura, ó. Vou estar digitando aqui, ó, locat. Ao fazer isso, eu vou utilizar o argumento 1, pois eu quero uma procura exata, beleza? E vou colocar o meu row para informar que eu estou procurando na minha linha, ó. Então, para que você entenda, o que eu digitar nesse objeto vai ser procurado na minha coluna A, e ao encontrar, a minha variável lim não vai assumir o valor, e sim a linha que foi encontrada este valor. Beleza? E aí, ao fazer isso, agora basta eu fazer uma verificação. E aí eu posso utilizar um if, ó. If se na minha cells de onde, ó? Da minha variável lim, que é essa variável aqui acima que está armazenando a linha onde foi encontrada, na minha coluna 1, pois é na coluna que eu estou lançando as informações. Se a informação que estiver na minha lim da minha coluna 1 for igual ao meu mi.cmb categoria.text, então eu vou executar alguma coisa. No meu caso, se for igual, eu não quero cadastrar. Perfeito? Então, se eu não quero cadastrar, eu vou colocar aqui de forma didática, apenas para que você veja que ele vai me falar que eu já tenho esse item na minha base, ó. mcgbox, cadastro, vamos colocar aqui, registro existente, vamos colocar aqui, existente, entre aspas duplas, vírgula, vb, information, vou utilizar o símbolo de informação, na realidade vamos utilizar um outro símbolo aqui, ó, vírgula, vb, utilizar o critical, vírgula, e utilizo também a mensagem, programador Excel VBA. Então observe que a gente está aprendendo vários conteúdos aqui, várias coisas que já aprendemos no nosso canal e estamos utilizando tudo ao nosso favor nesse momento, ó. Vou colocar o nosso exit sub para que ele não execute mais nada que estiver abaixo dele. E o nosso endif para fechar a estrutura if, ó. E vamos lá, ó, fazer um teste. Observe aí como é que ficou o nosso código. Então, ao encontrar a informação e verificar se é igual à informação do meu objeto,
ele simplesmente vai emitir essa mensagem para mim e vai ignorar o que estiver abaixo, ou seja, ele não vai cadastrar nada. Então vamos lá, ó. Nesse momento, deixa eu só apagar aqui esse conteúdo, não tem importância estar repetido ou não. Deixa eu fechar e vou executar novamente, ó. Vamos lá, ó. Eu já tenho lazer e tenho administração. Suponhamos que eu venha novamente e coloque aqui, ó, administração. Ao colocar administração, observe que ele já autocompleta para a gente. Aqui já é uma outra propriedade que também, por padrão, já vem habilitada no nosso Combo Box. Ao sair do campo, ó, registro existente, ou seja, ele não vai mais cadastrar uma informação que já existe na minha base de dados. Perfeito? Tem só um detalhe importante. Se você colocar sem acentuação e lá tiver com acentuação, ele vai entender que não são as mesmas palavras, beleza? Como aqui já padronizamos tudo maiúsculo, só vai sair tudo maiúsculo, beleza? No entanto, se eu vir aqui colocar um outro nome, vamos colocar aqui, por exemplo, alimentação. Alimentação. Vamos ver se ele vai aceitar. Vou sair do campo. E aí o que acontece, ó? Bom, eu deixei que acontecesse de forma proposital para que você entenda, ó. Quando a gente utiliza o método find, tem algo bem interessante. Imagine quando você utiliza o procv aí no VBA, perdão, o procv aí nas suas fórmulas. Quando ele não encontra o que você pediu para ele procurar, ele não dá um erro. Aqui também vai dar um erro da mesma forma, ó. Ou seja, a alimentação não está na minha base de dados, então ele não é repetido. Então ele não vai aceitar utilizar somente dessa forma, ó. A variável do objeto ou a variável do bloco with não foi definida, ou seja, não foi definido o valor. Não encontrou esse valor na minha base de dados. Vou clicar aqui em depurar. Se eu colocar o cursor sobre o meu objeto, essa é a informação que ele está procurando, ó, a alimentação. Se eu colocar o cursor sobre a minha variável lim, na linha 3, que foi a última linha que ele parou, vejamos se ele me dá mais alguma informação. Por enquanto não me dá, mas ele não vai deixar o avançar, ó. E aí o que eu devo fazer? Bom, agora aqui é questão de lógica, ó. Vamos lá. Se ele não encontrou, é porque o registro é um novo registro e eu devo permitir que ele cadastre, beleza? Isso aqui não é um erro da forma que utilizamos o método find, dessa forma. Então, para que você entenda, se ele não encontrou, é porque não existe. Então, eu vou querer que ele continue o comando. Perfeito? Então, para isso, eu vou fazer de uma forma. Eu vou dar uma saída aqui, ó. Como é que eu faria isso aqui, ó? Bom, eu vou colocar o nosso erro. Não vou ignorar simplesmente o erro. Vou tratar o erro, ó. Erro. Goto. Erro. Esse erro aqui seria a nossa variável, ó. E aqui, o erro goto é a instrução, ó. Bom, se ocorrer um erro, que nesse caso aqui não é erro, beleza? Eu vou querer que ele ignore isso daqui para mim e execute o que estiver aqui abaixo, ó. E aí, como é que ele vai entender isso, ó? Bom, vejamos. Vamos colocar aqui uma estrutura exit sub aqui. Então, esse exit sub aqui pertence a esse erro goto, ó. E aí, vou colocar o nosso erro, 2 pontos. E aí, quando ocorre um erro, eu quero que ele faça o tratamento. Ele me mostra o erro ou ele trate o erro. O tratamento de erro dele é simplesmente permitir o cadastro, porque não há erro. Ele procurou, não encontrou, porque não existe. E aí eu quero que ele cadastre esse registro que é novo. Beleza? Entendeu a lógica? Então, ele não vai executar mais o erro, porque com o método find ele só funciona se eu encontrar o registro. Como ele não encontrou, ele dá um erro. No entanto, ele não encontrou porque é um registro novo. E eu quero cadastrar o registro novo. Então, simplesmente, ele vai vir para o erro e vai permitir o cadastro novo, ó. Legal? Então, vamos ver se vai funcionar, ó. Lazer, administração. Vou colocar aqui alimentação. Vou sair do campo. E observe que ele permitiu o cadastro, ó. Se eu vir novamente colocar alimentação, ele não vai mais permitir porque é um registro existente, ó. Legal? Se eu colocar aqui doméstica, uma categoria como doméstica, sair do campo, ele vai cadastrar, ó. Não dá mais aquele erro e permite o cadastro, ó. O que é que precisamos fazer agora, ó? Ordenar os dados, ó. Observe aí, ó. Beleza? Então, não está ordenado. Agora, é uma estrutura um pouquinho complexa e muita atenção para que a gente aprenda a fazer essa ordenação. Porque
como é que funciona aqui a ordenação? Ó? Bom, a gente vai fazer duas estruturas de repetição. E eu vou ter que pegar sempre um valor e comparar com toda a minha listagem. Perfeito? A estrutura é essa, na teoria, para que você entenda. Ó. Eu pego, por exemplo, o primeiro valor da minha listagem, aqui é lazer, beleza? Então, nesse momento, eu vou pegar a palavra lazer e vou comparar com as demais palavras. Se tiver uma palavra antes da lazer na ordem alfabética, ela vai trocar de posição e depois vai pegar essa palavra que trocou de posição e vai comparar com as demais. Se ele não encontrar nenhuma mais antes dela, ele a classifica como a primeira palavra da lista. E aí pega o próximo item da listagem e faz novamente uma comparação. Perfeito? Então, teoricamente é isso que vai funcionar, vai acontecer, ó. Só que, ó, como é um código VBA, é uma coisa muito rápida e você não percebe, mas é isso que vai acontecer, beleza? Então vamos lá, ó. Vamos criar aqui uma rotina. Tanto faz eu programar tanto lá embaixo como programar. Vamos programar aqui no topo, ó, só para ficar mais próximo, ó, ficar mais fácil. Então, ordenar, combo box. Vamos ordenar aqui a nossa combo box, vou dar um enter e vamos criar agora a nossa rotina de ordenação dessa combo box, ó. Então, muita atenção agora, porque eu vou ter que declarar algumas variáveis que realmente eu vou precisar das mesmas. Então vamos lá, ó. Vou chamar essa variável de início, ou seja, vai ser a minha palavra inicial, início, e vou dizer que ela vai ser do tipo integer. No caso aqui, início, não é que ela vai armazenar em si a palavra, a posição no caso, beleza? Então vou declarar aqui do tipo integer, vírgula, a minha próxima variável, eu vou chamar ela, eu vou precisar saber quantos itens eu tenho dentro dessa combo box, beleza? Então eu vou chamar ela de total. E vou dizer que ela também vai ser do tipo integer. Para que eu possa programar na mesma linha, coloco uma vírgula. Vou chamar essa outra variável de temp. E para que ela vai servir? Ela vai servir para armazenar temporariamente o valor, o texto, no caso, o texto que está sendo comparado, beleza? Então, esse daqui vai ser do tipo string, pois eu vou estar armazenando não a posição, creio eu, beleza? Vamos fazer aqui na prática, se ocorrer um erro, a gente faz um ajuste. E sim, a palavra. Ó. Vou precisar ainda de mais algumas variáveis. Vou precisar de uma variável chamada i. Aqui você coloca o nome que você bem entender. E vou dizer que ela vai ser do tipo integer. Como eu não tenho uma listagem tão grande, até 30 e poucos mil registros, você pode colocar uma variável do tipo do tipo integer, tranquilamente, beleza? Vírgula, e a minha próxima variável, vou chamar ela de y, e ela também vai ser do tipo integer. Como eu disse, vou precisar de duas estruturas de repetição for next aninhados. Então, vou utilizar o i partindo de um valor e o y partindo de um outro valor. E aí, como é que a gente faz? Ó? Bom, como é que fazemos aqui? Ó? A priori, eu vou colocar a minha estrutura with novamente, para que ganhemos tempo. E vou chamar o meu objeto CMB categoria. É nele que eu vou estar trabalhando as propriedades. Então, vamos para o nosso primeiro for. Lembrando que eu vou criar fors aninhados. Ó. A minha variável i, o meu for quer dizer para. Para a minha variável i, que eu declarei aqui do tipo integer, vai partir de início, ou seja, vai partir da minha variável início. Então, i igual a início. E vai até o quê? Vai até o meu total. Esse total nada mais é, lembrando, que será o total de itens dentro do meu objeto. E vou subtrair por 1. Por que eu vou subtrair por 1? Porque a contagem dos itens da list box, assim como, da combo box, também como a list box começa em 0. Então, vamos só fazer um ajuste aqui, ó. Sempre vamos colocar as nossas variáveis para ficar mais fácil a identificação com as iniciais maiúsculas. Perfeito? Então, total, observe aqui que total também ficou em maiúsculo, a inicial. E algo bem interessante que eu quero que você entenda é que a gente tem que dar valores a essas nossas variáveis, ó. Então, você pode estar se perguntando, início, e vai partir de início e vai até total. Quem é total e quem é início? Então, vamos lá. A nossa variável início vai partir de 0, como eu havia dito. O primeiro item
o primeiro item da nossa combo box, lá dentro do nosso valor do list index, é 0. E o meu total? O meu total nada mais é do que a contagem total dos itens dessa combo box. Então, vou dizer que meu total vai ser igual a ponto list count, ou seja, a contagem dos itens listados. E aí, vou subtrair por 1. Perfeito? Então, vamos lá. Ó. For i vai partir de início e vai até o nosso total, menos 1. E aí, o que eu devo fazer agora? Ó? Bom, vamos trabalhar com outro for alinhado. Ó. Então, for a minha variável x, nossa variável y, vai ser igual a nossa variável i mais 1. Porque, como eu havia dito, a gente vai comparar uma palavra com toda uma listagem. E se encontrarmos uma palavra que seja menor do que ela, vamos dizer assim, ele vai trocar de posição, perfeito? E vai até o quê? Vai até o meu total itens. E vai até o meu total, beleza? Então, o que é que eu vou fazer agora? Quando a gente debugar o código, vai ficar até mais fácil a compreensão. Então, vamos lá. Eu vou utilizar uma estrutura if, que quer dizer se, e eu vou comparar o valor da minha listagem i com a minha listagem da minha variável y. Ou seja, são duas listagens. Então, vamos lá. Ponto list, ou seja, o que estiver listado, abro o meu parênteses na minha variável i. E fecho o meu parênteses. Se ela for maior do que o que estiver listado na nossa variável y, então o que é que eu vou estar fazendo? Bom, eu vou estar pegando o valor da minha variável y e vou armazenar temporariamente na minha variável temp. Então vamos lá, a minha variável temp vai ser igual a que o meu ponto list, o que estiver listado na minha variável y. Perfeito? E aí, o que é que eu vou estar fazendo agora? Bom, agora eu vou estar novamente listando o que estiver na nossa variável y e vou verificar se ele é igual ao que estiver listado na nossa variável i. E fecho o meu parênteses. Então, essa ordenação aqui é uma ordenação, digamos, vamos dizer assim, de forma, até certa forma, complexa para entendimento. Vai ficar mais fácil quando estivermos debugando o código. Mas vamos lá. Ó. O que estiver listado, entre parênteses, na minha variável i, vai ser igual ao meu tempo. Ou seja, eu vou trocar agora de posição. Ó. Lembrando que esse valor aqui, que era da minha variável y, partiu para a minha variável tempo. Ou seja, eu a armazenei. Ó. E depois eu vou ter que descarregar para trocar de posição com a minha variável i. Beleza? Porque a variável i vai trazer a primeira listagem. Então, lembre-se, quando eu achar uma palavra menor do que ela vai trocar de posição e eu vou novamente verificar item por item para verificar se não tem uma palavra menor do que ela. E elas vão ficar fazendo essa troca de posição. Ó. Então, vou colocar o nosso end-if para fechar essa estrutura if. Vou colocar o nosso next y para fechar essa estrutura. O nosso segundo for. E o nosso next e para fechar o nosso próximo for. Então, vamos fazer o seguinte. Ó. Vou colocar o nosso end-sub para fechar a minha estrutura. Ó. Vejamos, eu já tinha o nosso end-sub. Vou apagar aqui o mesmo. E beleza, está pronto a estrutura. Vamos estar debugando para ficar mais fácil a compreensão. Vamos primeiramente só executar para ver se vai funcionar ou não. Ó. Então, como é que eu faço? Ó? Vou dar o Ctrl C nesse objeto, Ctrl C. Nesse momento, só vamos executar aqui para que você veja que, nesse momento, ele está desordenado. Ó. Então, como é que eu faço essa ordenação? Desenvolvedor, Visual Basic. Vou localizar aqui o meu userform. Eu posso tanto ordenar fora do meu listar categoria, como eu posso ordenar dentro do próprio listar categoria, que é o que eu vou estar fazendo. Ó. Então, selecionei listar categoria, cliquei em definição, encontrei quem é listar categoria e aqui embaixo dele eu vou colocar o comando para estar ordenando, ou seja, após carregar tudo para dentro da combo box, eu quero agora ordenar. Ó. E vamos executar. Ó. Vou dar um OK. Claro,
como eu comecei aqui o meu with, eu também tenho que fechar com a estrutura end with. E vamos executar, ó. Então, tá aqui o meu objeto. Vamos agora verificar, se observarmos, ó. Nesse momento está desordenado aqui na minha base de dados. Vamos verificar aqui dentro da combo box, ó. Observe aí que ele fez a troca de posição. Então, como é que vai ficar fácil da gente entender aqui o que é que ele está fazendo, ó? Desenvolvedor, Visual Basic. E vamos tentar aqui fazer de uma forma para ficar bem entendido, ó. Vou copiar aqui esse objeto, exibir meu Project Explorer, usei Form 2, duplo clique aqui. E vamos fazer o seguinte, ó. Aqui no nosso listar categoria, lembre-se que ele está trazendo os dados já listados da nossa base de dados. Então, eu vou deixar aqui comentado, por enquanto, o ordenar combo box. E vou fazer o quê? Eu vou criar um botão aqui por fora, só para que você entenda na prática o que é que está acontecendo, ó. Cliquei aqui no meu botão, vou criar aqui, duplo clique nele, e vou colar a rotina ordenar combo box. E aí a gente vai debugar a mesma, ó. Deixar o ponto de interrupção aqui. E vamos fazer o seguinte, ó. Cliquei no meu... vou chamar o nosso formulário que estamos criando do zero, que é o usei form 2, e vamos estar executando, ó. Então vamos lá, ó. Observe que nesse momento ele está desordenado. Vou clicar no meu botão e vamos estar debugando, pressionando o F8, ó. E aí vai ficar mais fácil o entendimento, ó. Deixa eu colocar aqui o nosso botão, nosso formulário desse lado e a nossa janela do VBE aqui do lado oposto, ó. Então, nesse momento aqui desordenado, e vamos tentar fazer a ordenação. Vou pressionando o F8. Observe aqui o meu objeto. A minha variável início vai assumir o valor de 0. A variável total, nesse momento, ó, eu tenho 4 itens. Vamos ver se é isso mesmo, ó. 1, 2, 3, 4. No entanto, eu tenho menos 1, ou seja, lembre-se que o primeiro valor tem valor de 0, ó. 0, 1, 2, 3. Por isso que eu coloco aquele menos 1, ó. Se eu colocar 4, quando ele chegar no item 4, como não existe o valor 4, ele iria dar um erro, ó. Beleza? Então, para isso, serve esse nosso menos 1. Então, nesse momento, eu tenho 4 itens. Ele devolveu para o meu total apenas 3. Ou seja, vai de 0 a 3. Por isso, o meu início parte de 0 e vai até o total, que seria 3. Então, vamos lá, ó. O que é que vai acontecer aqui, ó? A minha variável início vai partir de 0. E vai basicamente aqui, o quê? Ele vai até... Observe que ele não vai até 3 em si, ele vai até 2. Porque um item já é um item... já está dentro dessa listagem. Esse item, vamos dizer assim, que eu estou o separando e comparando com os demais itens. Ou seja, eu tenho 4 itens dentro dessa combo box. No entanto, a sua contagem começa em 0, ou seja, vai de 0 a 3. E desses 0 a 3, eu tenho que tirar um dessa listagem. Para quê? Porque eu vou comparar um com os demais itens da listagem. Eu não vou comparar ele com ele mesmo, vou comparar com os demais itens da listagem. Entendeu a lógica? Então vamos lá, ó. F8. E aí o que é que eu vou fazer, ó? F8 e vamos entrar aqui para que você veja, ó. Ao colocar o cursor sobre a minha variável i, ela tem um valor de 0, a minha variável y vai ter o valor de 1, ou seja, que é o segundo item da listagem, ó. Se eu colocar o cursor sobre a variável list, ó, lazer. Se viemos aqui, lazer é a primeira palavra, ó. Se eu colocar o cursor sobre a variável list do meu listando da minha variável y, tem administração, ou seja, o segundo item da listagem, ó. O item 0 e o item 1, ou seja, os dois itens, ó. E aí, o valor de list i, ele é o quê? Ele é maior do que o do y. Vamos pressionar o F8. Ó. Se for verdadeiro, ele vai armazenar aqui em temporário. Ó. Observe, armazenando a minha variável temporária. E o que ele vai armazenar? Administração. Porque a administração, no caso, ele é menor do que o meu list, beleza? Como ele não é maior, ele é menor. Então, eles vão trocar de posição. Ó. E aí, a minha variável temp assumiu nesse momento a administração. E aí, o que acontece? Ó? Vamos verificar aqui a administração e agora está comparando com quem? Com lazer, ó, fazendo a inversão. Como a administração vai ser igual a ponto .list, então observe, ó, a minha variável list i, que tem a posição 0, agora assume o que? Assume a administração, ou seja, ele estava comparando a administração, que era o item 0, perdão, o lazer que era o item 0 com a administração que era o item 1. Como eles trocaram de posição, agora eu vou comparar o item que ele encontrou, que é menor do que o outro, e novamente comparando esse item com os demais itens da listagem. Ó. Se observarmos, até já fez a inversão aqui dentro. Ó. E a mesma coisa ele vai fazer de lazer para a limitação. Ó. Vou pressionar o F8 para que você entenda. Ó. Ele vai comparar a administração com
argumentação, ó. A administração com a alimentação. No caso, a administração não é maior do que a alimentação, então eles não vão trocar de posição. Então observe que ele pulou, não trocou a posição e vamos lá, continuando. Ó. Agora ele vai comparar o quê? A administração com doméstica. E também não é maior a administração do que doméstica. Então ele também não faz nada. Ó. Então ele vai pegando a palavra administração e comparando com lazer, com alimentação e com doméstica. Não encontrou nenhuma dessas palavras maior do que ela, perdão, menor do que ela, ele não troca a posição. Ó. Observe aí. Agora ele está comparando quem? O lazer. Ou seja, ele terminou de comparar o primeiro item, agora ele vai comparar os demais itens. Então vai comparar agora o lazer. O lazer, ele é maior do que a alimentação. Observe aí, ó. Trocou de posição. A alimentação veio para a minha variável temp. Observe aí, a variável temp agora vai descarregar na minha listagem, que é a primeira listagem, ó. Lembre-se que é o meu primeiro for. E agora vai comparar o que? Observe lá que mudou a posição, ó. Administração, alimentação. Agora vai comparar a alimentação novamente com o lazer e vai comparar agora com o doméstico. Ó. Observe, ó. Agora vai comparar lazer com a doméstica. Ó. E aí, o que vai acontecer? Eles vão trocar novamente de posição. Ó. Nesse momento está na variável temp. Agora vai mudar o valor. Ó. Lazer assumiu a quarta posição e a doméstica vai vir para a terceira. Ó. Ou no caso do segundo item, ó. Já que começa em 0. E observe que mudou os valores, ó. Beleza? Então agora na prática fica mais fácil o entendimento a você, ó. Então vamos aí executar. Acho eu que já foi entendido o conceito. E aí o que eu vou fazer agora, ó? Bom, vamos ver se já está tudo resolvido ou não, ó. Creio eu que ainda há um ajuste para estarmos fazendo, ó. E qual será, ó? Na prática vai ficar mais fácil o entendimento, ó. Então deixa eu novamente só habilitar aqui o comando para estar do nosso listar categoria, para que ele possa estar ordenando após estar salvando. Ó. Então vai voltar a ordenar, não preciso mais desse botão, deixa eu só apagar essa programação por trás dele. Isso foi apenas por questão de dados para que você entenda. Ó. E aqui também não precisa eu ficar informando meu usuário que já é existente. Ó. Beleza? Coloquei também por questão de dados para que você veja que ele está verificando se já existe ou não. Legal? Tanto é que se eu colocar aqui novamente lazer, ele não vai salvar e só vai salvar na minha guia BD, que eu estou salvando outras informações distintas, ó. Beleza? Então vamos lá ver o que acontece, ó. Lazer. Vou colocar aqui, por exemplo, Hugo e vou clicar no meu salvar. Salvou, limpou os campos para a gente. Se eu vir aqui novamente na categoria, o que eu vou fazer? Eu vou colocar, por exemplo, vamos colocar aqui a alimentação, ó. Alimentação, vou sair do campo. Ele aceitou. Vou colocar aqui, por exemplo, Carlos. E vou clicar no meu salvar. Tá salvo. Ó. Vamos colocar uma palavra diferente. Ó. Uma palavra que não esteja dentro da minha base de dados. Então vamos colocar aqui, por exemplo, eu tenho lazer, administração, alimentação, doméstica. Vou botar aqui esportes. Vou sair do campo. Ele aceitou. Salvou lá na minha base de dados. Vou colocar Alexandro. Vamos colocar aqui, ó, Alexandro, e vou clicar no meu salvar. Ó. E observe que ele está aceitando perfeitamente, ó. Legal, ó. E aí está fazendo a ordenação de forma correta. Ó. Então, essa dúvida foi extraída do nosso grupo no WhatsApp. O nosso canal Programador Excel VBA tem um grupo de WhatsApp para os seus apoiadores. Se você quiser saber como ser um apoiador nosso, tem um link na descrição aqui desse vídeo lhe mostrando o que é ser um apoiador do nosso trabalho, e também tem um link para que você possa clicar e vir ser um apoiador do nosso trabalho. E se você ainda não for inscrito no nosso canal Programador Excel VBA, clique nesse botãozinho inscrever-se e aprenda Excel de forma gratuita. Até o próximo vídeo. Valeu!